O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Olá, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é um espaço democrático de debates e reflexões sobre temas relevantes da atualidade. E você, cara seguidora, você, caro seguidor, pode participar conosco, pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, a sua sugestão ou mesmo a sua crítica, e nós vamos debater aqui com a nossa bancada de experts, não é? Hoje nós estamos recebendo a visita do nosso querido doutor Humberto Adami, diretamente do Rio de Janeiro, não é? E também o professor Robson Ferreira e o professor Tom Farias. Estamos juntos para conversar sobre um acontecimento muito importante e de grande relevância para a nossa agenda e para o nosso tema, que é justamente o apoio maciço de todas as redes sociais, de todos os formadores de opinião, na defesa inconteste do nosso patrimônio cultural Martinho da Vila, por conta das ameaças que vem sofrendo de ser processado por ter manifestado o seu direito de opinião, a sua expressão de pensamento, na forma e também no modo como tem sido conduzido as questões da Fundação Cultural Palmares. Não é? Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, eu já quero enfatizar para vocês que nós estamos nos momentos finais do nosso processo seletivo da queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Então, você que está aí decidindo o que fazer para iniciar um novo normal, eu sugiro que você faça a sua inscrição no processo seletivo da Zumbi dos Palmares. Os melhores professores, os melhores cursos em inglês, na grade e os melhores estágios nas melhores empresas. Não tenham dúvidas e não percam tempo. Venha para Zumbi dos Palmares. Aqui, como diz o nosso lema, você pode. Mas fale para o seu amigo, fale para o seu conhecido, fale para o seu colega. O melhor caminho, a melhor solução é a educação, e na Zumbi todos estão de braços abertos nesse novo tempo, do novo normal. Muito que bem. Nós estamos, então, dando conta de como tem se movimentado todas as redes sociais, os grandes formadores de opinião, as instituições, por conta da ameaça que está sendo ventilada contra o Martinho da Vila, quase que concomitante ao que foi a sua entrevista no programa Roda Viva, aqui da TV Cultura, na cidade de São Paulo, onde ele, fazendo as ponderações sobre a sua percepção da forma e do modo como se conduz a gestão da Fundação Cultural Palmares, ao final ele foi, então, surpreendido com a informação de que a Fundação Cultural Palmares, através de seu presidente, irá processar o Martinho da Vila e exigirá condenação por danos morais, tendo em conta as suas manifestações. Isso produziu, então, essa manifestação na rede social, mas, sobretudo, colocou para o debate nacional se oportuno, se do espectro, se ao final, correto e justo que uma instituição que esteja postada para defender justamente os negros se volte contra esses próprios negros, sobretudo uma personalidade da estatura de Martinho da Vila. Para conversar sobre isso, nós vamos diretamente ao assunto. Professor Tom Farias, pode uma coisa dessa? E lá vai bomba, né? Bom dia, boa tarde, professor Zé Vicente, aí nosso visitante ilustre, doutor Humberto Adami, grande advogado, amigo Robson Ferreira, e aí o pessoal que está nos acompanhando, aí, nossos seguidores e seguidoras, toda
todas as segundas, quartas e sextas aqui, ao 12h30. Olha só, essa conversa toda se resultou, essa polêmica, na participação no dia 16 do programa Roda Viva, onde o Martinho foi entrevistado por uma pleiade de jornalistas, sambistas, gente do mundo do samba e da música. Críticos. Aliás, diga-se de passagem, né, professor Tom Farias? O senhor se fez presente, estava lá na bancada do Roda Viva naquela oportunidade, não é isso? Exatamente, estava lá entre os entrevistadores do Martinho da Vila. E é muito... além dessa polêmica, teve mais uma outra polêmica que também cresceu muito nas redes sociais, com a Vera Magalhães, fazendo uma relação do Martinho da Vila com a milícia na escola de samba da Vila Isabel. A Vila Isabel respondeu à altura pelas redes sociais também. Mas essa questão da Fundação Cultural Palmares foi até uma pergunta que eu tinha sugerido ao Martinho, sobre a questão do nome dele ter saído do panteão da Fundação Palmares. Ele falou assim, opa, ainda bem. Bem que eu saí do panteão, porque a Fundação Palmares não existe mais, foi destruída, e a pessoa que está lá é um negro de alma branca. Então foi isso que resultou nessa grande polêmica. Eu acho que eu não sei se isso realmente vai a curso, tá, professor Zé Vicente, esse processo, mas é uma ameaça, né? Vindo de quem é, né, que lá atrás, além de tirar o nome do Martinho da Vila, da Marrom, de outros nomes importantes, e continua fazendo coisas aberrantes na Fundação Palmares, tinha chamado o Martinho da Vila de vagabundo, né? Tratou o Martinho da Vila como vagabundo. Como é que faz isso com um homem que tem mais ou menos 53 anos de carreira artística, musical, é um dos homens mais festejados do Brasil, né? Está com 83 anos. Várias partes do mundo, diga-se de passagem. No Brasil, em Angola. É embaixador honorário de Angola até hoje, desde a época da guerra. Vai ser homenageado agora nos Estados Unidos, agora em novembro, nos Estados Unidos. Ou seja, Martinho da Vila é o Martinho da Vila e o Sérgio Camargo é o quê? Até agora a gente não sabe ainda o que ele é, né? Pois é. Essa polêmica que se desenvolveu a partir do programa Roda Viva, ele mesmo uma polêmica, porque, como você bem frisou, não é? Essas ponderações colocadas pela jornalista ficou despropositada, fora de lugar, e soaram, inclusive, agressivas, hostis, não é? Porque estava ali para falar de uma grande personalidade histórica brasileira e, de repente, essas associações que em nada tinha a ver com o propósito daquele programa. Então, nós também fizemos e fazemos o nosso registro. Não gostamos e achamos, pelo menos, desrespeitoso, né, professor? Até porque, professor Vicente, terminar essa coisa, tudo é combinado. Né? Ou seja, eu recebi um dossiê de 60 páginas sobre Martinho da Vila, com muita coisa sobre ele, a carreira, desde atualizado até esse dossiê. A produção faz uma entrevista longa com o artista, pontuando coisas importantes para ele falar, o que ele gostaria de falar mais ou falar menos, enfim. Então, assim, aquela pergunta não estava dentro do script que ela tinha recebido para conduzir o programa, porque todo programa ele é escrito, ele é roteirizado, porque tem tempo o programa, né? Então, todo programa é roteirizado. Então, aquilo aí estava fora do script, mas o que é? Não é isso, quer dizer, acho que, como jornalista, ela podia ter feito a pergunta que ela quisesse. Sim. Né? Que ela quisesse. Em nenhum momento fazer uma pergunta desrespeitosa, não é isso? Eu acho que, exatamente, quer dizer, então, qual é o acontecimento? É que ela, além de fazer a pergunta que não estava no script, ela insistiu nas redes sociais, no Twitter, dizendo que o Martinho tinha fugido. Aí a coisa desandou, né? Não, realmente, foi uma falta de respeito total. Agora, doutor Humberto Adami, o senhor conhece com muita propriedade, né, essa estrutura interna, seja das instituições que debatem essa agenda negra, a Secretaria Especial da Igualdade Racial, né, a afinada CEPIR, e mesmo da Fundação Cultural Palmares. Agora, a Fundação Cultural Palmares, no seu propósito, é uma instituição importante, fruto de uma luta e de uma conquista, sobretudo do movimento negro,
e ela, até então, tinha construído realizações de grande qualidade, responsabilidades muito significativas para dentro dessa questão. Como é que foi essa trajetória da criação e do desenvolvimento desses propósitos da Fundação Cultural Palmares, doutor Humberto Adame, ao longo desse processo histórico de quase 33 anos? Como é que o senhor viu isso? O senhor está... Isso. Muito boa tarde a todos. Zé Vicente, o reitor, Tom Farias, escritor, professor, Robson, advogado, professor, também o Xavier, que nos assessora aqui. Primeiro, eu sou do Rio, mas hoje eu estou aqui em Brasília, já aguardando amanhã a sessão do Conselho Federal, que vai deliberar sobre uns esclarecimentos que foram pedidos pela OAB do Paraná sobre a questão das cotas nas eleições da OAB do Conselho Federal. E eu vou acompanhar a sessão daqui do Conselho Federal da OAB, vai inclusive sustentar. Então, um momento muito importante que tem a ver com toda essa revolução grandiosa que vai ser estabelecimento de cotas para pretos e pardos nas eleições de novembro, em todos os quadros da OAB, né, toda na chapa e nas caixas de assistência, 50% para mulheres e 30% para pretos e pardos. Momento muito importante da OAB, histórico. Com relação ao querido Martinho da Vila, eu já me candidato a ser advogado também dele, mais um montão de gente, né? Vai ter quase que todos os advogados e advogadas negras vão querer fazer um grande mutirão de defesa na procuração. Já pensou uma procuração com 50 nomes da advocacia negra para defender o Martinho da Vila? Só por isso aí já seria uma grande vitória. Eu tentei fazer, já que você falou da CEPI, eu que fui ouvidor nacional da CEPI, eu tentei fazer isso com a Matilde Ribeiro, também a ministra, quando ela foi acusada daquela questão lá falsamente acusada do racismo, com racismo, na questão do cartão, lembra lá, do cartão corporativo. Bem, eu proponho desde já, como admirador do Martinho, que ele faça um grande samba, o samba do negro da alma cinza, que é para resolver a questão nem preto, nem alma cinza, nem alma branca. Eu sou um negro de alma cinza. E você o que é, Sérgio Camargo, na Fundação Palmares? Você é um nada. Você é uma passagem muito passageira, né, de menor importância na história da Fundação Palmares e que faz vergonha ao nome do Camargo. Eu prefiro falar do pai dele, que é o Oswaldo Camargo. A polêmica, que é um grande intelectual, um homem que todos nós admiramos, né, o querido escritor Oswaldo Camargo, intelectual negro. O Sérgio Camargo, ele, na verdade, está lá ainda por um esquecimento, uma visão oblíqua do Poder Judiciário Nacional, porque várias foram as ações para retirar esse câncer que está lá instalado na Fundação Palmares. E com certeza, essa história, ele é uma pessoa menor que vive de afrontar personalidades do mundo negro, personalidades reconhecidas, personalidades de verdade, e aí ele fica fazendo essas coisas. Ele não fez nada. Você vê aí os 2 anos que ele está lá no governo do presidente Bolsonaro e não tem um ato sequer e deixa de cumprir as obrigações legais da Fundação Palmares, como, por exemplo, titular as terras de quilombo, é uma obrigação legal da Fundação Palmares. Isso, Humberto Adame, é o que eu lhe pergunto, justamente porque as pessoas do lado de fora não têm essa visão apropriada dos objetivos da Fundação Palmares, mas esse daí, por exemplo, é uma dimensão importante que você conduziu muito bem ao longo do seu trabalho. Quer dizer, as ações objetivas da Fundação Cultural Palmares são de importância extraordinária. Ele não financiou ninguém, ele não motivou,
não levou à frente o mercado cultural, não só negro, mas cigano, indígena, que era o que ele deveria estar fazendo lá. Ele só faz polêmica ruim, ele só faz desconstruir. É uma vergonha. E não é só para negros, não. É para brancos também. Ele é o pior presidente da Fundação Palmares que já existiu. Ele não leva as tarefas legais da Fundação Palmares a sério. E é uma pena que o judiciário, quando foi provocado, né, não retirou de lá, como se retirou em outros postos do governo federal, né, que foi, por exemplo, aquele cidadão que fez apologia ao nazismo e que foi retirado de lá. É uma pena que não se deu importância. E aí não só ele colocado lá estrategicamente para desconstruir, mas deveria haver uma intervenção do Poder Judiciário por desvio das atribuições legais da Fundação Palmares. A Fundação Palmares tem obrigações para construir. E deixam esse fantoche lá há quase 2 anos sem fazer nada. Ele não construiu nada, não se tem uma notícia de nada que a Fundação Palmares tenha feito. Ele está lá só desconstruindo, atacando, né, indenizando. Então, ele vai passar, como todos os personagens menores da história do mundo inteiro passaram, e a Fundação Palmares vai ser reconstruída. Nada disso aí vai alterar, vai diminuir as personalidades que ele ataca, seja Zumbi, Alcione, a deputada Benedita da Silva, o querido Martinho da Vila. Martinho, por favor, faça esse samba do Preto de Alma Cinza, que é como você sabe muito bem, fazer a vida inteira você fez sambas que ficaram na história e no coração da população brasileira, para diminuir e apagar esse personagem menor da história, que nem é personagem da história do Brasil, ninguém sabe quem é, ele foi colocado lá. Doutor Humberto Adame, calma, não fica muito exaltado, não. Mas é de muita... Eu compreendo, é para tirar qualquer um do sério, é justamente por outros motivos. Não é ninguém da história. Por isso justamente que nós estamos debatendo essa questão. Agora, tem 2 dimensões muito importantes que você coloca muito bem, e que o professor Tom Farias também enfatiza. Ou seja, logicamente, os advogados desse país devem colocar-se todos à disposição para assinar essa petição. E, aliás, diga-se de passagem, a Zumbi dos Palmares será, logicamente, a primeira instituição do nosso país a assinar junto, embaixo, do lado, em cima, onde for necessário, para defender essa entidade que é o Martim da Vila e para fazer crescer o sentido da coerência e do bom senso de qualquer processo de responsabilização numa situação dessa natureza. A outra perspectiva que você coloca para todos nós para reflexão é justamente isso, Nós estamos dizendo que a Fundação Cultural Palmares, ao final, é uma fundação pública. E sendo uma fundação pública, primeiro, ela se submete àqueles rigores da gestão pública, da administração pública, do ato público, que prevê a moralidade, que prevê a legalidade, que prevê, sobretudo, a finalidade. E essas ações todas, lógico, que são um desvio total da finalidade da Fundação Cultural Palmares. E, por conta disso, precisa, sim, ser concitada pelo Ministério Público, curador das fundações, precisa ser concitada por todos os organismos que têm essa preocupação. Sim, pois não, Beto? Eu acho que esses caras todos vão responder, num futuro próximo, a tantos procedimentos administrativos e judiciais de improbidade administrativa, que eles vão passar os anos próximos deles se defendendo aí e gastando um dinheirão com advogados particulares, porque não poderão contar com a Advocacia Geral da União, e respondendo às improbidades administrativas que eles vêm praticando há tempos aí. Mas deixa o Robson apreciar isso. Não tem dúvidas quanto a isso. De fato, nós estamos aqui fazendo um juízo de avaliação em cima desses pilares centrais da questão. Aí um problema da legalidade do ato,
nós temos um problema da finalidade e nós temos um problema até do sentido e estruturação de um organismo dessa natureza. Agora, o professor Robson Ferreira, nós estávamos conversando, inclusive, no anterior, justamente dessa necessidade, dessa oportunidade e, principalmente, dessa urgência da gente construir, da gente ampliar, da gente fortalecer os heróis negros, não é? E, de repente, de onde que a gente entendia que deveria vir essa ideia-força, esse estímulo, esse entusiasmo, né, essa ação nessa direção, é justamente de lá que as coisas não acontecem. Como diz na máxima, né, quando a gente muito espera que de algum lugar saia alguma coisa, é de lá que não sai nada. Enfim, como é que a gente compatibiliza, então, essa necessidade de construir, né, uma perspectiva em que essa dimensão da diversidade e do negro esteja contemplada e as instituições que a gente constitui, elas praticam justamente uma ação totalmente diferenciada disso? Como é que a gente compatibiliza? Como é que a gente repõe isso no seu lugar? Bom, boa tarde a todos, nossos queridos seguidores, nossas seguidoras. Dr. Humberto Adame, aqui, minhas saudações. Muito bom estar junto com o senhor mais uma vez. Professor Tom Farias, doutor José Vicente, os nossos queridos Marcelo e Xavier aí que estão nos auxiliando. Realmente é uma luta, né, doutor José Vicente? Realmente é continuar na trincheira, é continuar essa luta. É um momento bastante difícil da história que nós estamos enfrentando. Os mais antigos aí, eu sou novo, né, não vou poder falar pelos mais antigos, né, mas a gente sabe, nós sabemos que vivemos tempos aí sombrios em que esse senhor, né, que hoje ocupa o cargo de presidente da Fundação Palmares, vem colocado por um chefe do executivo, não é? Que busca, de toda forma, criar uma desorientação mental, não é? Eu acredito muito nisso, trazer um negacionismo muito forte e coloca uma pessoa completamente despreparada, em que pese toda a sua herança, né? Deveria ter aproveitado a sua herança, né? Do pai, como muito bem disse aqui o professor Humberto Adame, doutor Humberto Adame, para evoluir, crescer e trazer uma nova perspectiva como um jovem negro que não é? Ocupando um cargo tão importante para a nossa comunidade e vai lá servindo de marionete, né? Os interesses escusos aí do presidente da República. Isso muito nos entristece. Mas, por outro lado, nós temos que continuar adiante, avante, criando mecanismos de contenção, não é? Dessa exploração, não é? Dessa falta de respeito, que essa é a palavra, né? Que se meu pai estivesse aqui agora, ele diria justamente isso. Isso é uma falta de respeito que está sendo feito com a população negra, é uma falta de respeito que está sendo com aquela entidade que tanto foi erguida ali a pulso, não é? Pela população negra, pelo movimento negro, para que nós pudéssemos ter uma representatividade no governo federal, e hoje está aí a míngua, né? Sendo alvo de chacota com aquele cidadão lá ocupando o cargo enfim, ofendendo personalidades negras, nossos heróis, não é? Como a gente estava tratando no programa passado, vamos ter aí algumas estátuas aqui em São Paulo, não é? Reverenciando, assim como nós tivemos, né, doutor José Vicente? O senhor vai se lembrar, na nossa Flink, né, o professor Tom Farias, no ano passado, que nós, inclusive, tivemos a alegria, não é, de estarmos juntos para inaugurar a escola, que recebeu o nome do Luiz Melodia, não é? Foi um dia muito emocionante para todos nós, e hoje a gente vê aí essa desorientação da população. Mas eu acredito que, como o senhor costuma dizer, né, a voz rouca das ruas não vai deixar isso ir adiante. Né? Nós vamos, sim, auxiliar e enfrentar aquilo que tiver que ser. Você tem toda a razão. Na verdade, essas conquistas são conquistas coletivas, não é? E no Brasil, conquistas do povo brasileiro. Não é? Ter uma estrutura, ter uma instituição, ter meios e mecanismos para poder fazer essa valorização e fortalecimento da cultura como um todo, mas, sobretudo, da cultura de uma parte dos brasileiros.
né? Os negros não são uma coisa apartada nem do país, nem da sociedade. A cultura é a cultura brasileira, da qual o negro é uma peça importantíssima e, por conta disso, precisa receber, logicamente, o respeito, a consideração, né, e a atenção do Estado brasileiro. Então, é isso que precisa fazer a Fundação Cultural Palmares, e é para isso que ela foi instituída às duras penas, né, pelos movimentos das ruas, pela voz poucas das ruas, como você tem dito, né? Enfim, o professor Tom Farias, de toda maneira, nós temos dito que a ação de reconstituição, de fortalecimento, consolidação da participação do negro na cultura brasileira, por outro lado, precisa e precisaria de uma ação que fosse muito mais ampla e dinâmica, na medida em que não nos basta imaginar que a Fundação Cultural Palmares, né, pudesse ser ela o centro de produção, de ampliação e de envolvimento de todas essas questões da cultura negra. Na verdade, falta falta no Estado, falta no município, falta em vários ambientes essa atenção, essa direção. Como é que a gente pode construir uma intervenção que não fique nem presa a essa vinculação ao governo A, B, C, D, mas que tenha essa autonomia para cumprir suas objetividades, como, por exemplo, isso que o senhor estava dizendo, que nós estamos conversando, olha, São Paulo, de repente, está construindo aí mais 12 heróis negros que vão se transformar em estátuas, em postos de visitação. Como é que a gente amplia isso? Amplia quando se transforma instituições como a Fundação Cultural Palmares em instituições do Estado, né? Ou seja, ela tem uma missão que é pétrea, né? Ela não pode ser transformada a bel prazer de quem vai sentar a cadeira. Ele tem que entender que ele sentou a cadeira e vai ter que cumprir os mandamentos daquela instituição. Ela foi criada em 88, né, ali no governo Sarney, dentro do fulcro de um projeto de revitalização, de promoção, de luta contra o racismo no Brasil, né? O Carlos Alves Moura foi o seu primeiro presidente, ele que foi um dos mentores da Fundação Cultural Palmares. E a vergonha que se tem é que a Palmares, ao invés de lutar contra o racismo no Brasil, né, ou seja, uma sociedade racista, que vem atacando negros, que vem matando negros de todas as maneiras, que vem excluindo negros de postos importantes de trabalho, de educação, de cultura, ela está se batendo contra outros negros que podem, como fizeram no passado, ajudar muito na Fundação Palmares, né? Nós temos aí a questão dos quilombolas, por exemplo, que é uma questão nevrálgica do Brasil. Os quilombolas vêm perdendo território, vêm sendo atacados, ofendidos de todas as maneiras. Então, assim, parece que reverteu, professor Vicente. O senhor não vê, por exemplo, nenhum pronunciamento sobre a questão das estátuas que agora o governo municipal de São Paulo resolveu homenagear negros como a Carolina Maria de Jesus, enfim, uma série de personalidades. Nós não vemos uma iniciativa da Fundação Palmares no sentido, por exemplo, né, de pensar essa questão nacional de como é que estão os negros e negras hoje com a pandemia, né? Pelo contrário, quer dizer, a Fundação está se batendo contra ela mesma, porque o presidente, o Sérgio Camargo, que não é uma pessoa ignorante, ele sabe muito bem o que está fazendo, quer dizer, o foco dele é outro. O foco dele é desconstruir uma ideia, entre aspas, né, de esquerdismo, né? Todo mundo virou de esquerda, inclusive todos os negros viraram de esquerda no Brasil, e está deixando à míngua papéis importantes com relação a isso. Quer dizer, o caso do Martinho da Vila não é o único, né? Se a gente for pegar um histórico aí de 6 a 8 meses, ele só está produzindo coisas nesse sentido, mas contra o próprio negro, né? Agora vai trocar aí o símbolo da Fundação Palmares, está fazendo uma ação pública. Outro dia foi a questão dos livros, que é jogar os livros fora, enfim. Então, é esse camarada que representa hoje a Fundação Palmares para o Brasil inteiro, né? Infelizmente, uma péssima representação.
Pois é. Você está lembrando muito bem, né? No último ano, nos últimos 2 anos, em especial, né? Nos últimos 2 anos, mas em especial no último ano, o conjunto da obra, né, do presidente da Fundação Cultural Palmares tem sido dessa envergadura. E pela envergadura dá para se notar, né, que ele está fazendo qualquer coisa, mesmo cumprir os fundamentos e os propósitos da Fundação Cultural Palmares. Agora, o doutor Humberto, tem uma questão muito interessante aí, que é justamente do ponto de vista dessa estrutura, não só de gestão, como também de responsabilização, justamente porque a Fundação Cultural Palmares não é um organismo solto, autônomo, independente, que possa se conduzir para lá e para cá sem dar satisfação para ninguém. Pelo contrário, como nós bem dissemos, primeiro que ela é uma fundação pública, e por conta disso ela se subsume naquelas dimensões em que a lei determina o seu objeto de intervenção. Segundo, que a sua estrutura de gestão é uma estrutura colegiada. O presidente não tem essa soberania para dizer eu vou acabar com os livros, eu vou trocar o nome, eu vou fazer aquilo outro. Pelo contrário, ela tem não só uma diretoria, como ela também tem um conselho, não é? O Conselho Curador da Fundação Cultural Palmares. E depois, esse conselho e a própria fundação está subordinada ao Ministério agora aí da Secretaria da Cultura, Secretaria Nacional da Cultura, e depois ao Ministério dos Direitos Humanos, depois ao Governo Federal, mas também ao TCU, mas também ao CGU, enfim, a de contenção, fiscalização e monitoramento da ação pública. Então, como é que a gente pode anotar essa intervenção, essa ação, essa omissão, mas principalmente o silêncio dessas estruturas de gestão, sobretudo o Conselho Curador? Por que isso está acontecendo? Caro reitor Vicente, como o professor Tom Faria, a Fundação Palmares foi criada lá no governo do presidente Sarney. E de lá para cá, nós tivemos aí 16 anos no governo do PT, com o MD. E me parece que estruturas para se manter mais firme essa administração deveriam estar sendo implementadas e com mais rigidez. O Tribunal de Contas da União, com certeza, tem de ser chamado para fazer essa fiscalização do patrimônio imaterial que está sendo dilapidado. Os quilombolas são 6 mil comunidades quilombolas, de acordo com o site da FENAC. Não tem 350 quilombos regularizados, demarcados. Eu tenho comunicação com a Federação Nacional Quilombola, que tem Brigada Federação Nacional de Associações Quilombolas, a FENAC, que tem brigado com isso. Mas eu acho que denúncias desse tipo são os negros, é um equívoco. A cultura negra interessa a todos os brasileiros. Adame deu uma congelada, tradicional congelada. Enquanto ele descongela, professor Robson Ferreira, vamos saber o que acha aí o nosso seguidor, ou a nossa seguidora, dessa polêmica que tem método, tem fundamento, tem objetivo e tem também muita má-fé, não é? Nós sabemos os bastidores do que está sendo constituído, mas ainda assim nós queremos saber o que pensa o nosso seguidor, a nossa seguidora, sobre essa ação da Fundação não, do presidente da Fundação Palmares contra o nosso Martim Daveiro. Pois é. Bom, chegou o momento que nós esperamos bastante. O professor Humberto Adame descongelou. Aí então depois, agora que ele descongelou, depois a gente volta com suas manifestações. Sim, eu já vou, para ele descongelar e esquentar mais ainda, está aqui, ó. O Cristiano Nascimento está dizendo aqui, ó, grande doutor Humberto, olha que bacana, né? Sempre aí abrilhantando a nossa bancada, bacana. Cibele Silva dando boa tarde a todos.
o Carlos Alberto dando boa tarde. A Sibeli diz o seguinte: não entendo como ainda permanece na fundação, se referindo lá a esse cidadão. Aí tal, vem, então, aqui, ó, professor João Alexandre dos Santos, um grande amigo nosso aqui, mandando o seguinte: estamos muito mal de representação negra em todos os ambientes, e isso é fruto de uma vaidade que sempre existiu dentro do movimento, que não permite que nada prospere. Vemos de tombo em tombo, de fracasso em fracasso, conquistas, as mais minguadas nas falácias e vaidades. Isso temos aos montes. A reflexão tem que mais de como anda o nosso modelo interno de causas e proposituras, do quais espaços queremos ocupar. Está colocando aqui para a nossa reflexão, né? Trazendo a questão da unidade entre o movimento. Então, é isso aí, professor José Vicente. Então, não vou me estender demais, o nosso programa hoje temos aí o professor Humberto Adame para fazer os comentários necessários, né? E aqui já queremos agradecer os nossos seguidores e seguidores. Professor Robson, o senhor não é o apresentador do programa, não. A apresentação aqui é comigo ainda, viu? Tá vendo, professor Antônio Farias? A gente não pode dormir aqui, não, senão você perde o banco e o boné. É o terno. É o terno, né? Pois é, esse professor Robson é terrível. Mas, enfim, é bem isso daí, viu? Os nossos caros amigos, nossos caros seguidores. Muito obrigado pela gentileza da participação, muito obrigado por prestigiar-nos com a sua audiência, em especial a Cristina, o Sibélio, o Carlos Alberto, o João Alexandre. Obrigado pela participação e pela contribuição. O professor Tom Farias, acho que a síntese, né, é justamente nesse sentido. A gente tem dito que a própria Fundação Cultural Palmares, como dissemos, ao final, uma conquista dos negros, do movimento negro, e da classe artística, né? É bom lembrar que os artistas foram os primeiros, né, a estarem na frente dessa reivindicação, a assinarem essa reivindicação, aí, inclusive, para o Congresso, né, para ajudar para que a lei fosse promulgada. De fato, que ela é uma conquista de todos os negros, mas, sobretudo, de todos os brasileiros. E da mesma maneira, nós estamos dizendo que a finalidade que está definida é uma finalidade de soerguimento, de valorização, né, de qualificação, de um tratamento muito delicado e sensível com essa estratégia, essa cultura de direito material e imaterial do negro brasileiro. Sem contar até direitos, como o professor Humberto Adame está colocando, a titulação, a certificação das terras quilombolas, os patrimônios que precisam ser cuidados e coisas que tais. Mas, por conta disso, coloca-se, então, essa questão de como nós precisamos tratar e trabalhar os nossos heróis. E, em situações dessa natureza, pouco importa se a gestão é do PT, do PCdoB, do PCB, o fato é que nós estamos diante de uma entidade, né? E uma entidade, o mínimo que ela exige de qualquer pessoa, né? É reverência, é respeito, é consideração. Então, é dentro dessa reflexão que eu lhe consulto, né? O senhor não acha que uma personalidade da envergadura, da estatura do Martinho da Vila não deveria merecer uma agressão dessa natureza? Isso é algo que é indubitável, né? Porque nós estamos falando do Martinho da Vila, mas outras grandes personalidades passaram também pelo crivo do Sérgio Camargo. Mas, assim, eu acho que, primeiro, é uma afronta não só ao Martinho da Vila, mas aos brasileiros, todos, que veneram, que acompanham o intelectual, né, que o Martinho da Vila é cantor, compositor, é escritor, é um pensador do Brasil. A contribuição dele continua aí viva, né, de uma maneira tão impactante. Então, assim, primeiro, é uma afronta ao Brasil, é uma ofensa aos brasileiros, sobretudo porque é um homem negro que está lá. Eu conheço Sérgio Camargo desde quando ele tinha cabelo, porque frequentei muito a casa do pai, o Oswaldo Camargo, nos anos 90, e lá o conheci, né, naquela quadra. Mas, assim, como o senhor está falando, é bem por aí mesmo, senhor Vicente. Eu acho que é uma hora de dar um basta nesse rapaz. Ele já passou dos limites, ele não está lutando contra o racismo, ele está tentando colocar negros contra negros, né? A Fundação Palmares, por exemplo, a maior parte dos funcionários da Fundação Palmares são de brancos, não são nem de negros, de branco. E nós estamos falando de um órgão público, pago
com os impostos do cidadão brasileiro. Então, no mínimo que ele tem que fazer é obedecer aos estatutos que foram publicados lá no Diário Oficial da União em 1988, aqueles estatutos lá que foram conversados, discutidos por semanas, até a aprovação do presidente Sarney e a publicação, na época, pelo Diário Oficial. Então, é aquilo que está lá. Não pode ser diferente daquilo. Então, é prevaricação ao cargo, jogar livro fora é patrimônio, ele tem que responder judicialmente. Se jogar qualquer patrimônio fora, tirar nome de pessoas do panteão é prevaricação, porque aquilo foi votado, né? Então, assim, eu acho que o Martim da Vila está bem dentro da serenidade dele, né? Esperando aí as ações do Sérgio Camargo. Aí, como disse o professor, o doutor Zé Adame, Humberto Adame, é muita gente, conversei com o Martim da Vila esses dias, é muita gente querendo entrar com ação contra a Fundação Cultural Palmares, caso representar o Martim da Vila, né? Caso ele venha a fazer isso. Agora, a universidade, aqui em primeira mão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai fazer um desagravo ao Martim da Vila através da turma de doutorado do Departamento de Literatura da Universidade, amanhã, às 14h. Então, o Martim vai fazer uma aula magna e vai falar sobre cultura brasileira, sobre cultura afro-brasileira, enfim, como uma forma de desagravo. Isso está acontecendo de modo geral, no Brasil inteiro, né? Não precisávamos disso, né? Seja pela estatura da personalidade do Martim da Vila, seja pelo momento atual de lutas ferrenhas para alcançar e para manter as conquistas cidadãs, seja pelo combate necessário e intenso do racismo brasileiro, que está aí instalado e produzindo suas vítimas de toda a natureza, seja, sobretudo, pela necessidade que as instituições, nos dias atuais, sobretudo, estão tendo de ser aquele ambiente de mediação e aquele ambiente de preservação das grandes conquistas, e, no caso, das conquistas da cultura brasileira. Então, por todos esses motivos, a gente não tem dúvidas de que precisamos fazer desagravos de toda a natureza, precisamos estar atentos para fazer a defesa dessas personalidades, e das suas realizações, e precisamos, sobretudo, estar discutindo isso, porque não pode passar batido, não pode ser desconsiderado e não pode, ao final, deixar de receber o crivo dessa opinião pública brasileira no que diz respeito a essa questão. Nós enfatizamos aqui que a Universidade Zumbi dos Palmares será a primeira a defender o Martim da Vila. Para isso, nós estamos já movimentando todos os nossos profissionais do nosso curso de Direito, e estamos falando com outros aliados e companheiros de luta, e estamos prontos para defender o Martim da Vila e qualquer outra personalidade brasileira contra atitudes hostis, agressivas, de violação e de desrespeito ao profissional e, sobretudo, ao artista negro brasileiro. Nós queremos, por esse motivo e com essas informações, dizer de que, infelizmente, nosso tempo está esgotado, não vamos poder aprofundar, nós gostaríamos, mas, logicamente, esse caso nem vai estar aqui, vão ter tantas outras repercussões, mas o que nós queríamos de verdade era trazer essa informação, debater com o doutor Humberto Adame, que tem um conhecimento muito qualificado sobre essa trajetória da Fundação Palmares, ouvidor que foi dessa instituição, o doutor Robson, o doutor Tom Farias, mas dizer que é por isso que o programa Negros em Foco se faz necessário, é por isso que a Universidade Zumbi dos Palmares se faz necessário, é por isso que essas pessoas que aqui estão, o professor Tom, Humberto, Robson, se fazem quase que indispensáveis, porque quando a gente pensa que está tudo certo, a gente descobre que está tudo errado, e quando a gente pensa que algumas coisas estão sedimentadas, consolidadas, a gente vê de novo a transgressão e o desvirtuamento das instituições e de pessoas. Acho que poderia pensar que 30 anos depois a Fundação Cultural Palmares fosse cumprir qualquer objetivo que não aqueles que foi o objeto da sua construção. Enfim,
nós queremos, não vamos ser mais possível, não, estourou o tempo, é que vocês não estão vendo a mão do diretor aqui, eu estou vendo, né? E ele está aqui de cabelo arrepiado aqui com o nosso tempo. Então, pede só para o seguidor, pede para o cidadão brasileiro fazer denúncias no site do Tribunal de Contas da União. Façam denúncias sobre tudo que acha que a fundação. O cidadão pode reclamar o Tribunal de Contas da União. Vai lá e... Então está dado o recado. Está dado o recado aí para todos vocês. Seguidores e seguidoras que quiserem, pode, através dos canais legais, né, fazer a denúncia no Congresso, no Tribunal de Contas, na ouvidoria, na CGU, enfim, todos. Aliás, e de novo, enfatizo, no Ministério Público Curador das Fundações. É só mandar uma cartinha, um zap lá para o promotor para ver se ele se movimenta e ajuda, né, a superar essa coisa indescritível que é a gestão da Fundação Cultural Palmares. Caríssima seguidora, caríssimo seguidor, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência, obrigado pela participação. Nós queremos convidar a todos para estarmos juntos na quarta-feira para debater mais um grande tema aqui no nosso programa Negros em Foco. Abraço, professor Tom Farias, professor Humberto Adame e professor Robson Ferreira. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.